Bom dia! E aí, como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje, dia 24 de junho de 2023, estou gravando esse vídeo para falar um pouco sobre... fazer um apanhado sobre a estrutura e o conteúdo de redações. Sempre quando vocês se depararem com um tema de redação, atentem bastante para a frase-tema, selecionando, destacando a lapiseira, a caneta, ou então mentalmente destacando as palavras que vocês julguem principais da frase-tema. Uma, duas ou três palavras, a depender do tamanho da frase-tema. Então, a partir disso, vocês pensam sobre o que escreveriam na redação. Pode ser colocado em forma de tópicos, de esquemas, o que for, para poder vocês analisarem e estipularem o que vocês vão colocar em cada parágrafo da redação. Então, para poder organizar, né? E a ideia aqui é falar da redação dissertativa argumentativa. Como o nome diz, a argumentativa tem que ter mais a opinião de quem escreve. Então, primeiro parágrafo é o de introdução, em que vocês têm que apresentar na base de uma ou duas frases com a contextualização ao tema, que pode ser alguma interdisciplinaridade relacionada a qualquer área do conhecimento que tenha a ver com o tema, direto ou indiretamente, e com isso depois colocarem a tese, que geralmente é a última frase do parágrafo, que pode ser implícita, ou seja, só apenas haver um direcionamento de ideias quanto ao tema e quanto às abordagens escolhidas, ou então explícita. A tese explícita é a que a maioria usa, que é quando são colocados um ou, na maioria das vezes, dois aspectos ligados pela conjunção e na mesma frase, né? Em que antes do e aparece o que vai ser aprofundado e detalhado no primeiro argumento e depois do e o que vai ser aprofundado e detalhado no segundo argumento, certo? Então, nunca coloquem apenas uma frase em um parágrafo. Nunca. O segundo parágrafo é o primeiro de argumentação, que tem que ter pelo menos três frases, três ou mais frases. E o segundo parágrafo de argumentação, que é o terceiro parágrafo da redação, também tem que ter pelo menos três frases. A maioria coloca 5, né? 4, 5. Lembrando, se for colocar o método argumentativo mais usado, que é causa e consequência, então poder preferencialmente separar a causa numa frase e a consequência seguida da causa na outra frase, para que a frase não fique com muitas informações. Não há uma quantidade exata de linhas para ser estipulada se há menos ou mais informações, mas é adequado que tenha, assim, na base de 3 linhas cada frase. E não é também demarcado pelo tamanho da frase em si. Eu falo uma base, assim como outros professores também falam, né? Mas o principal é não colocar muitos aspectos em uma mesma frase, para que essa frase não fique com muitas informações e com isso com ideias empilhadas, ou seja, seguidas uma da outra, uma por cima da outra, né? Pode-se dizer assim. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E o último parágrafo é de conclusão, que no Enem precisa de proposta de intervenção. Depois eu vou gravar vídeos sobre proposta de intervenção com estrutura, conteúdo e exemplos. E com isso, há colégios, eu, por exemplo, nos colégios em que eu estudei, se falava de 5 parágrafos. 1 de introdução, 3 de argumentação e 1 de conclusão. Porém, com o tempo, eu fui acostumando, com isso eu já tinha saído do colégio, mas onde eu fui trabalhar, a princípio como monitor de português de redação e literatura, eu me acostumei a colocar apenas, escrever também, apenas e ler, muitas redações com apenas 4 parágrafos,
que sendo um de introdução, em vez de 3 de argumentação ou desenvolvimento, são sinônimos, 2 de desenvolvimento de argumentação e 1 de conclusão. Então, na introdução, procurem colocar 2 ou mais frases. Na conclusão também, exceto quando for tema Enem, que com isso precisa haver um detalhamento maior do que poderia ser feito para diminuir os problemas mostrados por vocês na argumentação, então requer mais espaço. Então 2 frases pode até funcionar, mas para o detalhamento que é requerido na conclusão do Enem, é necessário que não se prolonguem em uma mesma frase com informações, aspectos demais. Então, ir colocando todas as partes da proposta de intervenção, uma ou mais atividades, em apenas uma frase, isso faz com que a frase fique com aquelas ideias empilhadas, que também pode acontecer na argumentação. Então, na introdução, colocar 2 ou mais frases, na conclusão, colocar 2 ou mais, exceto no Enem, procurar no Enem colocar 3 ou mais na conclusão, e em cada argumentação, em cada parágrafo de argumentação, colocar 3 ou mais frases, para poder ir direitinho interligando parágrafos e frases com conectivos, que eu também vou gravar vídeo sobre. Nos critérios gerais, né, um apanhado assim geral varia de prova a prova de vestibulares e de concursos, mas um apanhado geral assim de critérios gerais para se cobrar nas avaliações de provas, a maioria, né, o teu parâmetro, né, mais usual, né, em colégios e cursos também, é o primeira competência, adequação ao tema. Segunda competência, tipo de texto ou tipologia textual. Terceira competência, argumentação e coerência. Quarta competência, coesão. E quinta competência, a norma padrão, modalidade escrita, ou como o Enem chama, norma culta. A ordem varia, a quantidade varia também de competências, mas fica nessa base. No Enem, por exemplo, já inverte, porque a primeira é norma culta, a segunda é tema e tipo de texto, a terceira é argumentação e coerência, a quarta é coesão e a quinta é proposta de intervenção. Então, procurarem também, né, em cada um dos parágrafos de argumentação, colocar pelo menos, fora essa, né, quantidade de frases, colocar assim no máximo 2 frases em cada argumentação, colocar no máximo 2 frases com fato, mas não colocar 2 frases seguidas com fato, intercalar entre fato e opinião. O que a maioria faz, o que é menos perigoso, é colocar apenas uma frase de fato na argumentação e o restante de opinião, para que não fique pouco opinativa a redação, né? E sendo que dissertação argumentativa, se pedir só dissertação numa prova, não pode haver mais fato do que opinião. Se pedir dissertação argumentativa, então tem que ter mais opinião do que fato. Por isso, não se estendam. Se quiserem falar de alguma referência, né, como livro, filme, série, música, em mais de uma frase, valorizem colocar essa referência na introdução. Então, esse foi o apanhado estrutural geral, né, da redação. Treinem o máximo de temas possíveis, tanto fazendo tópicos, esquemas, mapas mentais, o que vocês preferirem, ou mais de um desses, e escrevam redações. E qualquer dúvida que tiverem, podem perguntar à vontade, certo? Então, abração, beijão e até mais. Excelente final de semana para vocês. Beijo.